Vamos lá então, né? Então, se você vem para uma aula de português, você quer o quê? Português. Então, vamos lá, vamos de português na veia, tá? Tem um material aí que eu separei para você, como eu disse, as mais. Então, vamos lá. Começando aqui com o seguinte, tem material para você baixar, tá certo? Já baixa esse material aí, vamos que vamos. Primeira questão tem assim, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas, Machado de Assis. A Banquidecan está perguntando o seguinte, sintaticamente, o segmento ao verme possui no texto a função de... Então vamos lá, né? Letra C eu já elimino, ó, complemento verbal direto. O que é o complemento verbal direto? É o objeto direto. Né? Se tem preposição, então a gente não tem aqui complemento verbal direto. Né? O bom de você trabalhar questões da banca é que a gente vai conhecendo a nomenclatura da banca. Então, complemento verbal direto, objeto direto, complemento verbal indireto, objeto indireto, ok? Então vamos lá. Vamos ver qual é o verbo da frase. O verbo da frase é o verbo dedicar, que é transitivo direto e indireto. Né? Qual é o sujeito aí? Sujeito é o pronome eu, né? O sujeito oculto. Eu dedico. Quem dedica, dedica alguma coisa a alguém, não é isso? Então, qual é o objeto direto? O objeto direto é estas memórias póstumas. Objeto direto do verbo dedicar. Sujeito é o pronome eu, que está oculto, certo? Sujeito oculto. Lembrando que sujeito oculto é aquele que eu não precisei escrever. Tá? Por quê? Porque pelo próprio contexto ele é facilmente recuperado. Tá? Passei. Você vai dizer assim, passei na Polícia Penal do Ceará. Quem? Eu passei, certo? Então vamos lá. Quem dedica, dedica alguma coisa a alguém, certo? Eu dedico estas memórias póstumas a quem? Ou a quê? Ao verme. Então, ao verme é objeto indireto. Então, nossa resposta, primeira questão, letra D de dado, né? Complemento verbal indireto, ok? Então, primeira questão, letra D, certo? Prof, né? O que é um adjunto adnominal restritivo, certo? Adjunto adnominal restritivo é uma função do adjetivo restritivo ou da locução adjetiva restritiva. O que é um adjetivo restritivo ou uma locução adjetiva restritiva? É quando você tem um adjetivo ou um termo de mesmo valor que não traz para o substantivo uma característica inerente a ele. Por exemplo, ó, se eu digo assim, suco de limão, tá? Suco de limão. De limão é uma locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? São duas ou mais palavras que equivalem a um adjetivo, certo? Todo suco é de limão? Não. De limão é uma característica inerente ao suco? Não. Então, nós temos aqui um adjunto adnominal restritivo, certo? Se eu disser assim, ó, aluno cearense, aí eu pergunto a você, todo aluno é cearense? Não, então esse termo é restritivo, certo? O aluno cearense, eu estou me referindo somente ao aluno cearense. Então, o adjunto adnominal restritivo é uma característica do adjetivo ou da locução adjetiva que traz uma informação ao substantivo que não é própria, inerente, intrínseca a ele, beleza? Então, o que a gente está vendo aqui é apenas um objeto indireto, porque quem dedica, dedica alguma coisa a alguém, certo? O adjunto adverbial de meio, né? Por exemplo, se eu digo o seguinte, vou de táxi, né? Vou de táxi. O táxi é o meio, né, como eu vou, certo? Complemento nominal é aquele termo que completa nome. Se eu digo assim, isso será útil a você. Então, a você é complemento nominal do adjetivo útil. Né? Complemento nominal é um termo que completa o sentido de um nome. Ok? Então, aqui nesta questão, a gente viu o que é complemento direto, complemento indireto, adjunto adnominal restritivo. É muito importante, quando a gente vai fazer um concurso público, que a gente conheça não só o português, mas também a nomenclatura usada pela banca e o estilo da banca, né, de cobrar também, né, questões gramaticais, certo? Então, primeira questão, a gente anota aí, letra
D de dado, ok? Vamos de questão 2. Ó, questão muito bacana. O tempo verbal com alteração do modo constante do signo opus-se, linha 7, ocorre em... Detalhe, a banca IDECAM usa a palavra signo ou signo linguístico. Isso quer dizer o quê? Palavra, termo, vocábulo, certo? Aí aqui nós temos o seguinte, tempo verbal com alteração de modo. Então ela quer o igual tempo, o mesmo tempo verbal, presente, passado, futuro, mas o modo diferente, diferente modo. Aí qual é o verbo base? É o verbo opus-se, tá? Que é o verbo opor. Né? Agora um detalhe interessante, quando um verbo tem SSE, ele está, importante anotar isso aí, certo? Ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Todo verbo que tem SSE está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Ok? O que mais? Quando um verbo... Eu vou colocar aqui para você algumas desinências verbais, tá certo? Quando o verbo tem a desinência vá, ele também está no pretérito imperfeito, só que do modo indicativo. Quando um verbo tem a desinência ia, ele está no pretérito também imperfeito, porém do indicativo. Então, olha só, a desinência vá e a desinência ia marcam o pretérito imperfeito do indicativo. Por exemplo, desinência vá, cantava, pulava, gritava. Não é que precisa terminar com o vá, basta ter a desinência vá, certo? E aí nós temos também o quê? Nós temos a desinência ia, fazia, por exemplo, dizia, comia, bebia, vendia, partia, ia, ok? Então já temos aqui a nossa resposta. Ó. O tempo, qual é o tempo? O tempo é o pretérito imperfeito, porque o SSE é do pretérito imperfeito, certo? Pretérito imperfeito. Qual é o modo indicativo? Porque o verbo base está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, o modo é o modo indicativo, ok? Modo indicativo. Então, qual é a resposta? Com base no que nós temos aí, né? É o que tem ia ou vá. Então, a única resposta que tem o ia é a letra A, valiam. Então, valiam é pretérito imperfeito do modo indicativo. E é isso que a questão está pedindo. Deixa eu colocar aqui para você outras desinências verbais que são importantes. Por exemplo, o ria. Tudo que tem ria, certo? É futuro do pretérito. Futuro do pretérito do modo indicativo. Agora, olha só que interessante. Ia, fazia. Ria, faria. Ia, dizia. Ria, diria. Ok? O que mais pode ser importante aqui? O ra. Esse ra indica o quê? Indica pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Então, essas desinências são muito importantes para você fazer identificação de tempo e modo verbal. Ok? Bacana? Até aqui tudo bem? Questão 2, portanto, letra A. Certo? Aqui eu fiz uma seleção das mais que a EDECAM costuma cobrar para você mandar ver no seu concurso. Então, vem comigo. Vamos lá, pega papel, pega caneta, anota tudo, viu? Que tem muita coisa boa para a gente ver aqui nesta aula. Ó, questão sobre acentuação gráfica. Em constrói a necessidade de acentuação gráfica. Com relação a essas regras, assinale a alternativa que apresente uma palavra com acentuação incorreta, por excesso ou falta do acento gráfico. Tá? Excesso ou falta. Então vamos lá. Por que constrói tem acento? Porque esses ditongos abertos, ó, ei, oi, el, né? Aqui a gente está lidando com ditongos abertos. Isso aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com a pronúncia mesmo, tá? Ditongos abertos. Lembrando que o ditongo é quando eu tenho vogal, semivogal ou semivogal e vogal na mesma sílaba. Esses ditongos abertos eram acentuados todos antes do novo acordo ortográfico, tá? E aí, né, nós agora vamos ter o seguinte, houve alterações, né? Esses ditongos abertos serão acentuados em palavras oxítonas e nos monossílabos. Exemplo aí de palavras oxítonas em que esses ditongos são acentuados. Vamos lá.
ei, pastéis. Se tiver plural, não tem problema, tá? Porque o S não interfere no ditongo. Terminado em oi, constrói, né? Herói, heróis, ok? E troféu, troféus. Troféu, troféus. Monossílabos, plural de mel. Tem dois plurais. Melis e méis. Então a gente vai colocar aqui, ó, méis, tá? Plural de méis. Oi, rói, dói, mói. Olha aí. E el, né? Que é céu, ok? Céu ou céus, tanto faz. Agora, uma observação, ó. Em palavras paroxítonas, prof, o que são palavras paroxítonas? São aquelas cuja tonicidade está na penúltima sílaba. Em palavras paroxítonas, o acento não acontece, ok? E aí, né, se você pensou letra E, acertou. Muito bom, letra E, certo? Heróico, nossa resposta. Então aqui nós temos, ó, palavras paroxítonas. Em palavras heróico, paroxítono, o acento não acontece. Heróico, jiboia, certo? Ideia, ó, ideia. Observe que o ditongo aberto está em palavra paroxítona. E em palavra paroxítona, esse acento não acontece. Perfeito, ó, papéis, ok, anzóis também, ideia também, colmeia, tá? Então anota aí essa informação sobre a acentuação gráfica, que é muito importante. Ditongos abertos E, O e L, né? Só são acentuados em palavras oxítonas. Palavras oxítonas são aquelas que têm a tonicidade na última sílaba. E nos monossílabos, palavras que só têm uma sílaba, ok? Palavras paroxítonas, o acento não acontece. Bacana? Então vamos lá, né? Vamos lá mandar ver aqui no português. A gente sabe a importância, né, que tem um português da Banca Idecam. Né? Que bom que você está aqui com a gente, porque aqui você sabe, a gente constrói a aprovação. Aqui a gente fica em dia com o português. Então, vamos lá, vamos que vamos. Ó, e pega papel, pega caneta, hein? Tem muita coisa boa para a gente anotar até o fim da nossa aula, beleza? Então vamos lá. Quarta questão. Quarta questão temos o seguinte. Temos um trecho a partir do qual a questão vai ser formatada. Lemos assim. Saber interagir num ambiente minado, como das organizações, ajuda a carreira. Mas para ter real efeito, significa dar voz ao outro. Falar não para ouvir o que já sabia, mas descobrir o que não se percebia por pura falta de diálogo. Ao referir-se ao ambiente das organizações, o autor caracteriza como um ambiente minado, quinto parágrafo, demonstrando o uso de uma linguagem. Então a gente está lidando aqui com denotação e conotação. O que é denotação? Né? É o literal. E o que é a conotação? É o figurado. Vamos anotar isso aqui, ó. Denotativa, certo? É a mesma coisa que literal, ok? O que é conotativa? Figurada. Então, conotativa é a linguagem figurada. É a metáfora, por exemplo, é a linguagem fora do seu sentido original. Então vamos lá. Quando ele fala de ambiente minado, obviamente ele não está falando de mina terrestre, né? A mina terrestre age por descompressão. Alguém pisa, não acontece nada. Quando tira o pé, descomprime, aí que pode acontecer a detonação, né? Então nós temos o seguinte, linguagem denotativa própria da linguagem jornalística, não. Certo? Até porque a linguagem jornalística não é essencialmente denotativa. Né? O texto jornalístico não é só editorial, né? Você tem artigo de opinião, que pode fazer uso de metáfora. Você tem a crônica, que pode fazer uso de metáfora. O que mais? A entrevista é um texto jornalístico. Né? Ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte. Letra B, denotativa, em que há uma comparação explícita. Não, ambiente minado é uma comparação implícita. Implícita. A comparação explícita, certo? Traz o conectivo de comparação. Como, tal qual, ou as formas mais populares, que nem, certo? Então a comparação é implícita, não há um conectivo explícito aqui. Letra C, conotativa, em que a objetividade da informação é assegurada. Quando se fala em linguagem conotativa, a gente não tem objetividade, mas subjetividade.
objetividade, ok? A gente está lidando com subjetividade. Né? O que é objetividade? É aquilo que é. Subjetividade é como eu vejo, como eu entendo, como eu interpreto. Por exemplo, você comprou um apartamento, esse apartamento tem 200 metros quadrados. Isso é um dado objetivo. Agora, se eu digo que o apartamento é grande, aí já é um dado subjetivo. Pode ser que para alguém que tem um apartamento de 1.000 metros quadrados, o de 200 seja pequeno. Ok? Então, quando a gente está lidando com a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, a gente está lidando com subjetividade, não objetividade. Ok? Na letra D, temos o seguinte: conotativa, em que há um exagero proposital em tal qualificação. Não, exagero não, né? Apenas uma relação, tá? Apenas uma comparação implícita. Esse exagero é só quando a gente tem o que? Hipérbole. A hipérbole é um exagero. Tem até uma música de Cazuza chamada Exagerado, né? Ele diz: eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Aí sim é exagero. Ou então quando Fernando Pessoa, naquele poema Mar Português, ele diz: ó mar salgado, lembra? Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, ele dá a entender que as lágrimas, né, do povo português foram tantas que contribuíram para o sal do mar. Então, isso é hipérbole, é exagero. Né? Ou quando o poeta diz: eu já derramei um rio de lágrimas. Né? Olha aí, ninguém derrama um rio de lágrimas. Ok? Então, tá falso aí, a resposta é a letra E. Olha só que interessante, a letra E define o que é conotação. A Banca IDECAN, ela trouxe aqui o conceito de conotação. É exatamente isso aqui. Pode tomar a letra E como resposta. Tá? Conotativa, por quê? Ó, em que a palavra está sendo empregada fora do seu sentido usual. Ok? Conotativa em que a palavra está sendo empregada fora do seu sentido usual. Bacana? Então, né, questão 4, letra E, cai isso de novo aí na sua prova, né? Você já sabe o caminho aí que você tem que percorrer. Beleza? Até aqui tudo bem? Quarta questão? Então vamos lá, né? Pega papel, pega caneta, manda ver aí que a gente vai dar muita dica, tá? Aqui eu fiz uma seleção para esta aula só daquelas questões mais da IDECAN, certo? De acordo aí com o seu concurso, principalmente para você que vai fazer agora a Polícia Penal do Ceará, certo? Então vamos lá. Observe o trecho abaixo. Tem duas palavrinhas grifadas, né? Aí a gente quer saber, a questão quer saber o que elas são. Interessante, ó, que às vezes a Banca IDECAN, ela pergunta, né, se está certo ou errado. Se o porquê é junto ou separado. Aqui não, ela quer saber a classe gramatical. E é interessante isso. Vamos anotar aí a classe gramatical? Esse porquê, certo? Ó, esse porquê é uma conjunção, tá? Conjunção. Essa conjunção pode ser causal ou explicativa, certo? Conjunção causal ou explicativa. Esse porquê, observe que são duas palavras que existem em língua portuguesa. Muitas vezes a gente acha que é o porquê separado, né? Só que eles não foram separados. São duas palavras que existem. Uma é a preposição por, a outra é o que. Então aqui nós temos duas situações, ó. Aqui nós temos preposição mais pronome relativo. Quando é que é preposição mais pronome relativo? Quando eu posso trocar esse porquê por pelo qual, tá? Pelo qual. E aí, independentemente de aparecer em pergunta ou em resposta, a questão que quer saber é a classe gramatical. Olha só, já pensou? Você pega uma questão dessa na prova, aí a gente só memorizou assim, um é para pergunta, outro é para resposta e tal. A questão quer saber a classe gramatical. Então, que bom que você está aqui com a gente para saber que a Banca IDECAN pode cobrar isso, né? Deixa eu aumentar aqui para você. Aí nós temos o seguinte, ó, preposição mais pronome relativo igual a pelo qual. E também pode ser preposição mais pronome interrogativo. Interrogativo. Aí, nesse caso, você troca por qual razão. Ok? Por qual razão. Substitui por qual razão. E aí, vai dar muito certo. Substitui por qual razão. Então, vamos ler o poema. Aí nós temos o seguinte. E muda porque com nenhuma comunica,
porque cortou-se a sintaxe desse rio. O fio de água, porque ele discorria. Então vamos lá, vamos agora para as questões. Pode-se afirmar que as palavras destacadas funcionam respectivamente como. Detalhe, se você não souber o primeiro, vai para o segundo. Conjunção causal? Pode ser. Né? Conjunção explicativa? Pode ser. Conjunção integrante? Não. Né? Conjunção integrante é quando o que inicia oração substituível por isto. Por exemplo, ó, eu digo o seguinte: espero que você, deixa eu aumentar aqui, espero que você faça boa prova. Espero que você faça boa prova. Ok? Então, que você faça boa prova, ó, é uma oração substituível por isto. Ok? Uma oração substituível por isto. Espero isto. Então, o que inicia oração substituível por isto é conjunção integrante. E aqui a gente está lidando com porquê. Não existe porquê conjunção integrante, certo? Conjunção causal pode ser explicativa, ok. Então, pode ser letra A, B, D ou E. Letra A, conjunção causal e pronome relativo regido por preposição. Vamos ver. Porque cortou-se a sintaxe desse rio? O fio de água pelo qual, né? Então, esse porquê aqui, ó, eu posso trocar por pelo qual. Então, é preposição, né, e pronome relativo. Perfeito. Né? Resposta, letra A. Ok? Então, locução prepositiva não, certo? Conjunção explicativa não. É de fato isso. Pronome relativo regido por preposição, né? Precedido de preposição. Então, né, se a Banquidecan cobrar isso de novo, você já sabe como proceder. Tá certo? Beleza? Como é que estamos aqui? Anotando tudo? Então vamos lá, vamos que vamos, ter muita coisa boa ainda para a gente fazer aqui no português. Questão 5, questão 6, temos o seguinte. Olha só, questão sobre ortografia. Certo? Ortografia. E a Banca Idecan está elaborando muito concurso, né? Quem for fazer o concurso do Inmetro aí que está chegando, também é Banca Idecan e tem lá ortografia. Né? Quando a Banca Idecan cobra ortografia, geralmente ela cobra emprego de letra, emprego de palavra, emprego do hífen. Tá? Okay? Então aqui é uma questão que trabalha emprego do hífen e já está tudo aí de acordo com o novo acordo ortográfico. Tá certo? Então vamos lá. Quanto ao emprego do hífen, né, de acordo com a ortografia oficial, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A. O prefixo co deve ser empregado separado por hífen quando o segundo elemento iniciar com vogal. Deixa eu falar uma coisa para você. Prefixo co nunca tem hífen, certo? Não importa se o elemento seguinte começa com a mesma letra. Ó, cooptar, coordenar. Prefixo co nunca tem hífen. E o prefixo ré também, ó. Reeleger, certo? Refazer. Prefixo co nunca tem hífen. Prefixo ré também, nunca. Beleza? Anota aí. Letra B de bola. O hífen deve ser empregado em nomes compostos com elementos de ligação preposicionado. Perdeu, né? Ó, pão de ló, por exemplo. Perdeu o hífen quando você tem esse elemento aqui, ó, preposicionado. Agora, quando você, isso aqui é com o novo acordo, tá? Perdeu o hífen. Quando você tem um termo da botânica ou da zoologia, o hífen continua. Por exemplo, ó, vou colocar aqui para você um termo da botânica ou da zoologia. Por exemplo, aquela ave arquiteta, né? Construtora, faz a sua própria casa, João de Barro. Ó, João de Barro. Termo da botânica. Então, esse termo com preposição no interior continua com hífen, certo? O que mais? Termo da botânica, que é o termo da zoologia, né? Termo da zoologia. Aqui da botânica, o cravo da Índia. Pronto, ó, cravo da Índia. Então, né, existem algumas exceções, né? Termo da botânica ou da zoologia. E também existem algumas palavras consagradas pelo uso que mantiveram o hífen mesmo com preposição no seu interior. Arco da velha, por exemplo, pé de meia, cor de rosa. Por se for outra cor de laranja, aí não, tá? Mas compostos com preposição no seu interior perderam o hífen.
tá? Pão de ló, mestre de obras, lua de mel, pôr do sol, ok? Vamos lá, então letra B não é a nossa resposta. Letra C, os prefixos eis e vice devem ser separados por hífen do segundo elemento, sempre, tá? Eis e vice sempre tem hífen. Bacana? Sempre tem hífen. E aí, né, a gente marca a letra C. Ex-diretor, vice-prefeito, tá certo? O que mais? O hífen não deve ser empregado nas formações com prefixo tônico. Prefixo tônico depende, tá? Aí eu digo assim, tenha calma. Se eu disser assim, ó, pré-universitário, aqui é um prefixo tônico. E aí tem hífen, ó, pré-universitário. Pós, ó, pós-graduação, pós-graduação. Prefixo tônico e tem hífen, certo? Pré-pró, ó, pró, desarmamento, né? Pró-democracia, ok? Pró-democracia. Então, existe sim, tá? Existe esse hífen quando você tem prefixo tônico, né? Os principais aí são pré, pró e pós. Mas existem outros também, né? Além, aquém, recém, sempre com hífen. Além, aquém, recém. Sempre com hífen. Tem acentos, são tônicos e tem o hífen, ok? E a letra E. Os prefixos des e in requerem o emprego do hífen quando o segundo elemento iniciar com H. Nunca. Por exemplo, des mais humano. Como é que fica? Des mais humano. Des mais humano. A gente vai ter desumano, né? Aí eu tenho, ó, in mais hábil, né? Aí a gente vai ter o quê? Inábil, né? Inábil. Então, se eu tenho des mais in, certo? Aí, palavra seguinte iniciada por H, não tem hífen, tá bom? Ok? E como é que estamos até aqui, né? Estamos aqui num evento ao vivo, certo? São 18 horas e 15 minutos, horário de Brasília, certo? Muito bom ter você com a gente, muito bom ter você que vai ver, né, essa aula depois também, tá certo? Que não vai estar ao vivo, mas gravada, certo? Eu estou gravando aqui também. E aí, se você tiver alguma dúvida, você que está ao vivo agora, pode perguntar. Né? Você que vai ver depois também pode perguntar, tá certo? Mas é muito bom, né, que você pergunte o máximo que você puder para você mandar ver na Banca Idecam, tá bom? Vamos lá. Questão 6, a gente anota aí letra C. Questão 7, né, a gente vai até as 18h45. Bacana? Até as 18h45. Aí a gente vê quantas questões a gente consegue trabalhar nesse período. E aí, né, todas as questões têm gabarito, que eu coloquei no material para vocês, né? E se você vai resolver depois, e mesmo assim tendo dúvida, pode contactar a gente, que a gente está aqui para servir, tá bom? Quero ver você gabaritando português, ficando em dia com o português. Então vamos lá. Questão 7, ó, função do se, tá? Beber aqui um golinho de água. Vamos lá. Ainda sobre o trecho, discorda-se da extensão, profundidade e rapidez do fenômeno, não de sua existência, pode-se afirmar que a partícula si trata-se de... E aí? Trata-se de quê? Ó, detalhe interessante, né? Nós temos verbo transitivo indireto mais o si, né? Discorda-se. Aqui a gente tem verbo transitivo indireto mais o si. Quando isso acontece, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Então a resposta pode ser letra A ou letra B. Agora um detalhe: elemento de indeterminação do sujeito paciente. Isso aqui seria na voz passiva, tá? Não existe sujeito indeterminado na voz passiva. A voz passiva não tem sujeito indeterminado. A voz passiva não tem sujeito inexistente, não tem sujeito oculto. Na voz passiva, o sujeito é determinado. Na voz passiva, o sujeito sempre está presente na frase, certo? Então, anota aí. Na voz passiva, o sujeito sempre está presente na frase. Por exemplo, ó, se eu digo assim, vendem-se casas. Aqui é a voz passiva. Casas é o sujeito. Por isso que o verbo está no plural. Se eu usar a voz passiva analítica, que é o verbo de ligação mais o particípio,
Aí eu vou ter o seguinte, ó, casas são vendidas. Casas são vendidas, certo? Então, ó, sujeito aqui, ó. Então, na voz passiva, que tem um sujeito paciente é aquele que sofre a ação, tá? Voz passiva. Falou sem sujeito paciente, voz passiva. Na voz passiva, o sujeito sempre está presente na frase, tá? Não existe sujeito indeterminado, oculto ou inexistente na voz passiva. Isso aqui é voz ativa. Verbo transitivo indireto mais o se, isso aqui é voz ativa, ó, VA, voz ativa. Então, resposta, letra B. Agora, por que elemento de indeterminação do sujeito agente? Porque o sujeito agente é da voz passiva. Perdão, voz ativa. Voz ativa, ele é o agente, ele que pratica a ação. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre ação. Discorda-se. Quem? Alguém discorda, mas eu não sei quem é. Ok? Então, ó, anota aí, VTI mais se, índice de indeterminação do sujeito. A banca Idecan ainda poderia colocar o seguinte, ó, verbo intransitivo mais o se. O que é o verbo intransitivo mais o se? É aquele que não pede complemento. Aí ele é classificado como índice de indeterminação do sujeito, certo? Índice de indeterminação do sujeito, ok? Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Aí eu digo o seguinte, ó, vive-se bem no litoral, tá? Vive-se bem no litoral. A pergunta é, quem vive bem no litoral? Não sei, só sei que alguém vive bem no litoral, não é assim? Então vamos lá. Partícula de reflexividade é quando o se é igual a si mesmo. Na verdade, é o pronome reflexivo. Aí eu digo assim, ó, ele cobriu-se para proteger-se, né, ó, proteger-se do frio, tá? Ele cobriu-se para proteger-se do frio. Então, ele cobriu a si mesmo para proteger a si mesmo do frio, certo? Então, vamos lá. O que é uma partícula fossilizada? Poucas bancas usam essa nomenclatura. Não sei se você já viu essa nomenclatura em outra situação. A banca Idecan usa. Partícula fossilizada é quando o pronome é parte integrante do verbo, certo? Ó, é quando você tem verbo pronominal. Verbo pronominal, certo? Então, a gente tem aqui verbo pronominal, ok? Então, se eu tenho um verbo pronominal, isso quer dizer o quê? Toda vez que o verbo é flexionado, conjugado, ele tem pronome. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Verbo pronominal, verbo arrepender-se. Arrepender-se. Ó, o verbo queixar-se. O verbo queixar-se. Ok? Arrepender-se e queixar-se. Bacana? Então, esses verbos, sempre que eles são usados com pronome. Bacana? Por isso são pronominais. A gente fala que a gente está lidando com a partícula fossilizada. Aí não importa se o pronome vem antes do verbo ou depois do verbo. Não importa se é próclise ou se é ênclise. Isso não vai fazer diferença, se é próclise ou ênclise. Tá bom? E aí, figuração como elemento de realce. Esse elemento de realce aqui é aquilo que a gente chama de partícula expletiva, tá? Esse elemento de realce é a partícula expletiva. Ó, partícula expletiva. Como é que eu sei que o se é partícula expletiva ou qualquer palavra, né? De modo geral é partícula expletiva. Isso quer dizer que eu posso retirar da frase não faz falta. A frase não sente falta porque esse termo não tem função. Não tem função morfológica, sintática, semântica, nenhuma. Tá? Por exemplo, ó, eu digo o seguinte, ele riu-se de nós. Ele riu-se de nós. Se a gente cortar esse se, certo? Se a gente cortar esse se, a frase sobrevive, né? Ele riu-se de nós. Então tá aí. Tá? Ok? Dúvidas, perguntas, pode mandar, tá bom?
Lembrando que nós estamos ao vivo, tá certo? Alguns alunos vão ver a aula depois, tá? Mas mesmo assim você pode mandar a sua dúvida também para a gente, tá certo? Pode ser aqui no próprio canal, né? Pode ser pelo nosso Instagram, que está aparecendo aí, né? O @ Professor Volney, ali no canto direito da sua tela. Até aqui tudo bem, né? Beleza, vá anotando tudo, ó. Por isso que eu pedi a você para pegar papel e caneta, porque a gente está dando muita informação. A cada questão, ó, muita informação, certo? Que a ideia é essa, né? É a gente construir a aprovação. A aprovação a gente vai construindo pouco a pouco, beleza? Então vamos lá, certo? Vamos agora de questão 8. Questão 8, temos o seguinte, beber só aqui um golinho de água. Feito. Temos o seguinte, ó. Vamos lá. Em relação ao emprego de conectores argumentativos, analise as afirmativas que seguem. Deixa eu dar uma dica a você. Nós temos aqui 3 itens para analisar, né? Comece com o que você sabe. Você não precisa começar com o primeiro item, tá? Comece com o item que você sabe, o item que você domina, tá bom? Se não sabe o primeiro, passa para o segundo. Não sabe o segundo, passa para o terceiro. Não sabe o terceiro, volta, tá ok? Então vamos lá. Ó, uma vez que, certo? Ou é causa ou é condição. Ou é causa ou é condição. Nem li a questão ainda, mas vamos lá. O emprego de uma vez que expressa uma relação de conformidade. Não, né? Falso. Ou é causa ou é condição. Quando é que é causa? Quando gera consequência. Por exemplo, eu digo o seguinte, ó. Logo você vai dizer o seguinte: uma vez que estudei, causa. Consequência, passei. Uma vez que estudei, passei. Toda causa gera consequência, certo? E aí nós temos agora uma condição. Ó. Condição é o seguinte: para uma ação acontecer, outra tem que acontecer, certo? Então vamos lá. Ó. Uma vez que estude, passará. Perceba que a ação de passar está condicionada a estudar. Então, quando você estiver lidando com uma vez que, embora a gente saiba, né, que é o contexto, que significa, que ressignifica tudo, tá? Mas uma vez que, gramaticalmente, ou é causa ou condição. Então, o número 1 eu já elimino. Se o número 1 é falso, então eu elimino letra A, letra C, letra D. Olha aí, com um item, né, sabendo um, a gente já eliminou 3, né? Olha só que legal. Agora é o seguinte, vamos ao item 2. O emprego de apesar de introduz uma relação de adição. Não, apesar de não é adição. Apesar de é igual a despeito de. A despeito de, certo? Não é conjunção, certo? É locução prepositiva, mas equivale a conjunção embora. E o embora é o principal conectivo de concessão, certo? Então eu tenho apesar de, a despeito de, malgrado, embora, ainda que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto, não obstante, tá? Depois você volta e anota. São conectivos de concessão. Então o item 2 é falso, né? O item 1 é falso, o item 2 é falso, certo? Então a gente elimina o 2 aqui também, ó. Então 2 falso, né? Pronto, ó, temos nossa resposta. A gente nem precisou saber qual é a resposta correta. Só bastava saber qual é o item falso. Ok? Então, letra E, vamos ver o item 3. O emprego de caso estabelece uma relação de condição. Perfeito. Caso, né, ó, igual a se, igual a, que é verdadeiro, igual a contanto que, certo? Desde que, ó, se, contanto que, desde que, sem que estude, não passarás. Contanto que estude, passarás. Bacana? Condição. Condição é isso. Para uma ação acontecer, outra precisa acontecer. Então, tá aí os conectivos. 1, 2, 3. É o item 3 verdadeiro. A gente chegou à resposta correta só eliminando. Tá? Quando você pegar uma questão assim novamente, aí qual é a minha sugestão? Né? Que você comece pelo item que você sabe. Às vezes a IDECAN traz 5 itens,
Aí você faz o quê? Começa por aquele item que você sabe, aquele que você domina. Beleza? Como é que estamos aí? Né? Luiz Carlos, beleza? E toda a turma boa, né, que está o dia todo com a gente aqui acompanhando uma sequência maravilhosa de informação útil para você mandar ver no seu concurso. Todos bem? Qualquer dúvida, manda aí, tá certo? Estamos ao vivo. E você que vai ver a aula depois, tá? Pode mandar dúvida também. Nosso objetivo aqui é ajudar você a chegar lá. Olha só essa questão, né? Caiu num concurso para Polícia Militar em outro estado. Questão que muita gente achou difícil, mas é só uma questão de interpretação. Vamos ver aqui o enunciado da questão. Lemos assim: ó, os pronomes relativos têm como antecedente um nome e são classificados como variáveis ou invariáveis. Tá? Valeu, Luiz Carlos, tamo junto. Né? Você vê que a pegada aqui é bem acelerada, né? Para a gente fazer valer o seu tempo. Porque se você vem para uma aula de português, você quer o quê? Português, né? Não? Então, vamos lá, imersão total, né? Português na veia. Variáveis, existem pronomes relativos que variam, pronomes relativos que não variam. Deixa eu dar um exemplo aqui de variáveis. O qual. Eu tenho o qual, a qual, os quais e as quais. Cujo, eu tenho cujo, cuja, cujos, cujos, né? Que não varia, o quê? Onde, certo? Aí, assinale a alternativa que apresenta em destaque pronome relativo invariável. Ou seja, a questão quer saber onde tem pronome relativo. Somente uma opção é pronome relativo. Somente uma é pronome relativo, ok? Quando é que o que é pronome relativo? Já vimos. Quando ele inicia, melhor, quando ele é substituível por o qual, certo? Então, esse pronome relativo é quando o que é igual ao qual. A gente já viu lá no porquê, né? Vamos lá. Um projeto de lei do governo do estado do Amazonas, em tramitação na Assembleia Legislativa, que estava previsto para ser votado dia 7. O qual estava previsto para ser votado. Aqui é pronome relativo. Resposta letra A. É isso aí. Então, letra A, pronome relativo. Certo? Letra B. Estabelece isto. Esse que é uma conjunção integrante. Porque ele inicia a oração que a gente pode trocar por isto. Ok? Muito bom, Luiz Carlos. É isso aí mesmo. Uma vez que é parte de uma locução. Aqui nós temos, sabe o quê? É uma locução conjuntiva. Conjuntiva causal. Certo? Causal. Ok? Uma vez que... Deixa eu ver aqui, nossa borrachinha melhorar isso aqui. Esse uma vez que é uma locução conjuntiva causal. Certo? Ok? Equivale a porquê. Conjuntiva causal. Então não é só o que, é a locução. Disse que. Então esse que, ó, inicia a oração substituível por isto. Aqui nós temos uma conjunção integrante. Substituível por isto. E nessa letra E nós temos uma preposição. Preposição. Né? No caso, ó, o que é igual a de. Prof, quando é que o que é igual a de? Principalmente nessa situação aqui, ó. Quando nós temos a frase formada do verbo que, do verbo ter, perdão, verbo que, ó. Verbo ter mais o que, mais um verbo qualquer no infinitivo. Então a gente vai ter aqui, ó, vamos lá. A gente vai ter o verbo ter em qualquer tempo, em qualquer pessoa, mais o que, mais um verbo qualquer no infinitivo. Então, nesse caso aqui, o que é igual a de. Sendo igual a de, ele é uma preposição. Tenho de sair, tenho que sair. Tenho que ir, tenho que estudar mais, tenho que dormir, tenho que acordar cedo, tenho que me preparar para o TAF. Tá? Quando eu uso ter mais que mais infinitivo, o que é preposição, equivale à preposição de. E isso a Banco cobrou. Beleza? Então, para essa questão, bastava reconhecer, né, o que pronome relativo, e a gente já teve aí de cara na letra A. Certo? Questão, nós temos tempo ainda, né? Ó, temos, né, uns 13 minutos, tá? A gente vai terminar no horário, que depois de mim ainda virão outros professores, né? Aqui no nosso evento ao vivo. Vamos lá. Questão 10. Olha aí. Vamos mandar ver.
No trecho, seu corpo diretivo e clínico é constituído por médicos que usualmente têm dificuldade de aceitar a forma que em destaque é utilizada como, né? A forma que em destaque é utilizada como. Troca por o qual, dá certo? Sugiro a você, né, quando tiver um que em análise, tente ver se ele é pronome relativo ou conjunção integrante. Geralmente são as duas, sim, maiores funções do que em termos de incidência, né? É difícil um texto que não tenha pronome relativo e uma conjunção integrante. Então vamos começar a refletir sobre a função morfológica do que a partir de pronome relativo e conjunção integrante, certo? Então dá para trocar esse que por o qual, os quais? Dá, né? Então nossa resposta é a letra C. Por médicos, os quais. Pronome com função de adjunto adnominal. Quando é que o que vem adjunto adnominal? Quando ele acompanha substantivo, certo? Aí é a mesma função aqui, ó, certo? Ele é pronome indefinido, nesse caso. Por exemplo, ó, que saudades tenho de casa. Então, esse que, morfologicamente, ó, esse que é pronome indefinido, que igual a muitas, tá? Lembrando que muitos não é advérbio, tá? Advérbio é muito. Se tem feminino e plural, não é advérbio, ok? Pronome indefinido. Então, esse que tanto é pronome indefinido quanto adjunto adnominal. Adjunto adnominal é a função sintática. Pronome indefinido é a função morfológica, tá certo? É a função morfológica. Então, que saudades tenho de casa? Então, isso aqui atende essa frase, a letra A e a letra E. Letra B, conjunção que introduz uma oração subordinada objetiva direta. Que conjunção é essa? É a conjunção integrante. Eu até coloquei uma frase aqui já, ó. Espero que você passe, né? Em algum lugar aí, deixa eu colocar outra aqui. Certo? Cadê? Então eu digo o seguinte, oração objetiva direta. É um objeto direto, oracional. Ó, desejo que você passe. Desejo que você passe. Então, ó, o verbo desejar, transitivo direto. É que você passe, é um objeto direto. Como é oracional, a gente vai dizer o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? Conjunção coordenativa. Né? Não é conjunção coordenativa porque não está iniciando oração coordenada. Mas, quando é conjunção coordenativa, tá? Pode ser muita coisa. Deixa eu colocar aqui, ó, certo? É o que igual a i, certo? Ele vem entre verbos repetidos. Por exemplo, a criança mexe que mexe no berço. Então, que igual a i. Então, ele é de adição, certo? Vou colocar aqui, ele é adição, tá? Adição, que igual a i. Esse que pode ser igual a pois, né? Que igual a pois. Aí ele vai ser o que? Explicação. Explicação. Por exemplo, volte logo que vai chover. Volte logo, pois vai chover. Então, depois você anota isso aí, tá bom? Se puder anotar até agora, é bom, ok? Vamos avançar. E o que também, ó, esse que pode ser igual a mas. Que igual a mas. Aí ele é o quê? Ele é oposição, né? Oposição, a conjunção adversativa. Lembrando que essa setinha sai daqui, né? Ó. Que igual a i, que igual a pois, que igual a mas. Quando é uma conjunção coordenativa, iniciando a oração coordenada. Tá? Aí eu tenho o seguinte, que igual a mas. Eu digo o seguinte, outro que não eu fará isso. Outro que não eu fará isso. É como se eu dissesse outro, mas não eu fará isso. Ok? Então, temos aí questão 10, letra C. Ainda tem o que, sabe? Ainda posso fazer o seguinte, ó. Essa conjunção coordenativa ainda pode ser o seguinte, ó. Que é igual a quer, quer. Quando o que repete, quer, quer. Aí eu digo o seguinte, é o que repetido, tá?
Eu digo assim, que chova, que faça sol, irei à praia amanhã. Quer chova, quer faça sol, irei à praia amanhã. Então aqui nós temos conjunção coordenativa de que tipo? Alternativa, certo? Indica alternância. Alternância, ok? Então olha só que interessante. Quando o que é conjunção alternativa, coordenativa, pode indicar alternância, é o repetido, que chova, que faça sol, igual a quer chova, quer faça sol. Pode ser adição, que igual aí. A criança mexe, que mexe no berço. Pode ser explicação, que igual a pois. Volte logo, que vai chover. Volte logo, pois vai chover. Pode ser oposição, que igual a mas. Outro, que não eu, fará isso. É como se eu dissesse outro, mas não eu, fará isso. Ok? Então, anota aí. Essa é a nossa questão 10. Tá? Vamos de questão 11. Ó, questão 11 você vai ter que fazer o seguinte. Essa questão é muito interessante. Temos assim, ó. Questão 11. Mas é uma queda relevante. Linha 3. A conjunção mas no período acima não tem o mesmo valor semântico que, certo? Ó, aqui a gente está lidando com sentido. É igual a com quanto? Com quanto é concessão. Concessão e oposição semanticamente se aproximam. Porquanto é causa. Causa e oposição não tem nenhuma relação. Então, resposta, letra B de bola. Certo? Agora, não obstante. Não obstante, tanto pode ser oposição, quando é igual a mas. Tá? Por exemplo, ó, ganha bem, mas está sempre sem dinheiro. Ganha bem, não obstante, está sempre sem dinheiro. Mas também pode ser igual a embora. Tá? Embora. Aí é concessão. Tá? Concessão. Por exemplo, não obstante ganhasse bem, estava sempre sem dinheiro. Embora ganhasse bem, estava sempre sem dinheiro. Então, quando se fala do não obstante, a gente tem oposição ou concessão. O embora é o principal conectivo de concessão. E o no entanto é oposição. Então, se você não sabia ou não lembrava, tá? Não sabia ou não lembrava, você já anota aí, certo? Ok? Oposição, ó, oposição e concessão semanticamente se aproximam. Bacana? Agora, causa não. Porquanto é causa. Porquanto é causa é igual a porquê. Né? Venâncio, valeu, meu querido. Né? Tamo junto, hein? Conta com a gente, viu? Ó, aqui no canto direito da tela tem o nosso Instagram. Precisar, conta com a gente, tá certo? O que a gente quer é poder ser útil. Beleza? Até a nomeação, até a posse, se Deus quiser. Então, ó, questão boa, vê essa questão da IDECAN. Porque geralmente, quando a gente pensa em proximidade de conectivos, a gente só pensa nos grupos, né? É oposição, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Concessão, embora, ainda que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto. Só que semanticamente, oposição e concessão se aproximam. Causa, tem nenhuma relação. Causa tem relação, sabe com o quê? Com explicação. Então, ó, a gente tem aqui, ó, oposição barra concessão, se aproximam. Aí a causa se aproxima de quê? Causa se aproxima de explicação. Explicação. Tanto é que muitas vezes, né, é difícil você saber se um trecho é causa ou explicação, porque a proximidade é muito grande. Bom? Então, se isso cair de novo na sua prova, né, você já sabe como proceder. Tá? Questão 12. Temos aí um tempinho ainda. Temos 3 minutos. Em cerca de um quarto dos casos, não há uma relação entre vítima e autor. Reescrevendo-se o período acima, independentemente da alteração de sentido, ou seja, se mudar o sentido não faz diferença. Ok? Assinale a alternativa em que não se tenha obedecido à norma culta. Então você vai olhar só para cá. Ó. Há de haver, pode haver, houve, poderão existir, há de existir. Então a gente sabe que o verbo haver, no valor de existir, não tem plural. Mas o verbo existir pode ter plural. Por que o verbo haver no valor de existir
não tem plural? Porque não tem sujeito e o verbo concorda com o sujeito. E o verbo existir tem plural por quê? Porque ele sempre tem sujeito. Agora vamos lá. A gente está buscando o quê? Não se tenha, né? A gente está buscando aí o item errado. Não há de haver relações. Ok, perfeito, correto. Tá? Mas não serve de resposta para a gente, né? Não pode haver. Ok, se o verbo haver não tem plural, o auxiliar que o acompanha também não tem plural. Porque ele transfere a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Então, um verbo que acompanha o haver não tem plural, se o haver tem valor de existir. Não houve relações, ok. Verbo haver no valor de existir não tem plural. Agora, só um detalhe, tá? Esse verbo haver aí da frase, eu já vi isso em outras provas, ele não tem sujeito, mas ele tem objeto. Ele é um verbo transitivo direto com objeto direto. Então, ó, relações, objeto direto, ok? Só para você saber aí, para constar, é objeto direto. E aí, não poderão existir, tá correto, porque o verbo existir tem plural. Qual é o sujeito dele? Relações. Relações aqui é o sujeito, tá? Sujeito de existir. Como ele vem numa locução verbal, então o verbo auxiliar, tá? O verbo auxiliar é que flexiona. Agora, a letra E está errada. Por quê? Porque aqui deveria ser plural. Então, ó, não hão de existir. Hão seria o correto. Prof, mas o verbo haver... Não, aqui o verbo haver ele é auxiliar. Ele não flexiona quando ele é o verbo principal da frase. Como é que eu sei qual é o verbo auxiliar, qual é o verbo principal? O da direita é o principal. O da esquerda é o auxiliar. Ok? Então, o da direita é o principal, o da esquerda é o auxiliar. Bacana? Então, nossa resposta aí, letra E. Ok? Né? Turma boa, né? Eu queria agradecer a presença de vocês, certo? Estamos ao vivo e eu também estou gravando o evento. Eu vou encerrar aqui a gravação, aí você que está aqui na live ao vivo, continua com a gente que eu volto a falar com você, beleza? Obrigadão pela atenção e eu aguardo você no próximo vídeo para a gente continuar mandando ver no português. Ó, antes que eu esqueça, já deixa o like aqui, tá certo? Valeu, forte abraço!